Olá, pessoal. Bom dia. Não devia falar bom dia num webinar, né? Mas, olá, sejam todos muito bem-vindos. Quero agradecer a presença de todo mundo. A gente está aqui hoje para mais um webinar da trilha Next Gen da Auditoria Interna, próxima geração da Auditoria Interna. Nesse webinar aqui sobre a resiliência empresarial no mundo dinâmico, que é o nosso contexto hoje, é o contexto pandemia, pós-pandemia. A gente vai falar sobre auditoria contínua, a tendência do atual cenário brasileiro. Tá? Para falar um pouquinho sobre esse conteúdo, sobre esses assuntos com a gente, eu tenho aqui Bruno Giometti, a gente já se viu em outros webinars, o Marcel Guerra, uma das lideranças de AFA, um dos líderes, e Ana, que é uma das sêniores do nosso time, para falar. Vocês querem se apresentar, falar oi para o pessoal? Legal, obrigado, Bruno. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Obrigado pela presença e espero que vocês aproveitem o conteúdo apresentado aqui nesse webinar. Oi, pessoal. Eu sou a Ana. Aproveitem o nosso conteúdo, fiquem à vontade para trocar algumas ideias e espero que gostem do conteúdo. Muito bem. Pessoal, um webinar, mais um, vocês vão participar aqui com a gente. Quero deixar todos vocês muito à vontade para mandar perguntas no chat. Na medida do possível, a gente vai respondendo essas perguntas, seja textualmente durante o chat, aqui, durante o webinar, seja no final do webinar, a gente dedicar um tempo para algumas perguntas, aquilo que for possível. Mas sejam todos muito bem-vindos e vamos lá, tá? Essa trilha, pessoal, é o Next Gen da Auditoria Interna. Eu apresentei para vocês num dos webinars o nosso roadmap do processo de digitalização da auditoria interna, né? Esse processo é um processo complexo, que a gente poderia falar sobre governança, a gente poderia falar sobre métodos de trabalho e a gente pode falar sobre o escopo de trabalho em si e as mudanças que as organizações têm, trazendo alteração para o escopo da auditoria interna. A gente escolheu 4 temáticas, né? Métodos ágeis na auditoria interna, foi há 15 dias o webinar, espero que todos aqui tenham participado, tenham gostado bastante. A gente falou sobre alguns dos nossos cases de aplicação de métodos ágeis na auditoria. A gente vai falar hoje sobre auditoria contínua, uma das tendências muito forte aí do mercado de auditoria interna, necessário em épocas de empresas digitais, volumes exponenciais de dados e etc. A gente vai falar bastante sobre isso ao longo do webinar. E a gente tem os próximos 2 webinars, Process Mining e Automação de Controles Internos, como 2 carros-chefes aí dos assuntos ligados à auditoria. Para falar um pouquinho sobre auditoria contínua, é importante destacar, né, algumas das características sobre a necessidade dos dados, a existência de logs desses dados, a disponibilidade desses dados e acesso aos dados do sistema, a identificação de risco desses processos, desses controles, né? Então, é um pouquinho daquilo que a gente vai cobrir ao longo dessa manhã, ao longo dessa 1 hora que a gente tem junto aqui no nosso webinar, tá bom? A nossa agenda, ela tem 4 macro temáticas: objetivos da auditoria contínua, auditoria tradicional versus auditoria contínua. A ideia é fazer um contraponto entre um e o outro, os benefícios e os desafios da auditoria contínua, da implementação e da adoção dentro das companhias, e a gente vai falar um pouquinho sobre as metodologias, tá bom? Para iniciarmos esse webinar, eu queria fazer uma pergunta primeiro para o Marcel, tá? Marcel, me fala uma coisa, o que é auditoria contínua? Mais uma vez, obrigado, Bruno. Eu acho que essa sua pergunta é a pergunta, talvez, de boa parte aqui dos nossos participantes, né? E a auditoria contínua nada mais é que uma técnica de auditoria que possibilita a avaliação contínua de processos e controles. E ela é feita por meio da inspeção e cruzamento de informações eletrônicas através da utilização de ferramentas de análise massiva de dados sobre transações críticas e de forma recorrente em um pequeno intervalo de tempo, tá?
De maneira geral, em outras palavras, a auditoria contínua nada mais é que uma técnica que, por meio da análise de dados, nos permite entender que existem possíveis transações que estejam em desacordo com as políticas e processos internos, tá? E ela tem por objetivo identificar exceções ou obter percepções de forma tempestiva, em um pequeno intervalo de tempo, por meio de gatilhos pré-definidos ou indicadores pré-estabelecidos. Okay? Entendendo um pouco essas perguntas, entendendo um pouco da auditoria contínua, ela nos permite fazer uma outra percepção, né? Em uma pesquisa recente que a gente fez no nosso webinar inicial sobre a próxima geração da auditoria contínua, boa parte ali, praticamente 3/4 dos participantes, entenderam e responderam a pergunta se eles estavam preparados para implementar a auditoria contínua em suas empresas. E como resposta, a gente obteve ali que 78% dos respondentes, dos participantes, responderam que não, que eles não estavam preparados para adotar, para implementar a auditoria contínua em função de controles que operam de forma manual, né? E dá uma percepção para a gente aqui, uma conclusão, de que a auditoria contínua, ela tem, sim, uma grande dependência sobre dados e informações tecnológicas, ok? Bom, e por que adotar a auditoria contínua, né? Por que eu vou deixar de utilizar a minha auditoria tradicional, que eu já utilizo há um bom tempo, e adotaria a auditoria contínua? E aqui, de maneira visual, eu trago para vocês 2 gráficos, tá? O primeiro gráfico é um gráfico que mostra um pouquinho da auditoria tradicional que a gente já utiliza no nosso dia a dia ou que a gente já vem utilizando desde lá de anos atrás, né? Então, a gente tem aqui a linha laranja, que mostra aqui um grande esforço na nossa auditoria, na nossa forma de fazer a auditoria, com uma cobertura teoricamente parcial, principalmente porque a gente utiliza a seleção randômica, utiliza a seleção amostral em boa parte dos testes realizados. E no segundo gráfico aqui, é um gráfico sobre a utilização da auditoria contínua. Então, a linha azul demonstra a aplicação da auditoria contínua dentro de uma empresa, e a gente tem aqui praticamente um ganho de esforço, porque eu tenho uma utilização de tempo menor para fazer essa auditoria e uma cobertura praticamente o dobro, né, da auditoria tradicional, porque eu analiso 100% da base, eu não utilizo amostras para fazer a minha auditoria contínua. Eu analiso 100% da base e foco os meus esforços, o meu tempo nas exceções identificadas. Tá? Bom, mas quais são os benefícios esperados? Eu adotando a auditoria contínua nos meus processos, eu utilizando as técnicas citadas lá no início, quais são os benefícios que eu posso esperar na adoção, na utilização da auditoria contínua? E aqui a gente traz alguns indicadores desses benefícios. Primeiro deles, maior eficiência e eficácia, né? Conforme eu mostrei lá por meio do gráfico visual, a auditoria contínua ela nos dá um maior ganho de tempo, né? Eu tenho um menor esforço, eu consigo me dedicar mais para outras funções, outras análises que geram maior risco para o meu negócio. Eu sou mais assertivo nas minhas análises. Eu não vou olhar para uma amostra de itens, né, de ocorrências. Eu vou olhar para, única e exclusivamente, exceções desses indicadores gerados. E, por fim, e também uma baixa interferência manual. Uma vez que eu tenho a auditoria contínua rodando na minha companhia, eu estou focando muito em dados. Então, eu não preciso ter aquelas interferências manuais dentro do meu processo. Eu não corro esse risco.
Tá? Reação imediata. O ciclo de auditoria, ele é menor. Eu não preciso mais esperar aqueles 6 meses, 2 ou 3 rounds de auditoria para poder analisar todas as ocorrências que possam estar em desacordo com os processos internos. Eu consigo definir gatilhos para que eles analisem de forma mensal ou de forma semanal ou diária, né? Eu consigo fazer uma análise logo após a ocorrência da transação. Cobertura de 100% da base. Bom, eu já falei um pouquinho aqui que a auditoria contínua, ela foca em 100% da base, ela não utiliza-se de amostras, né? Então, aqui eu tenho uma garantia de análise sobre todo o ambiente por meio da utilização de 100% da base, 100% das transações. Concentração nos maiores riscos. Um dos outros benefícios é, sim, em cima dos maiores riscos, porque eu determino que os meus indicadores, os meus gatilhos, foquem nessas maiores exposições, possíveis perdas financeiras, possíveis ocorrências de fraude, né, naqueles riscos onde eu tenho uma exposição maior, onde o próprio mercado me olhe e enxergue que eu estou exposto aqui. Tá? E, por fim, conformidade com políticas e procedimentos. Nos desenhos de indicadores que eu fizer, de gatilhos, eu consigo pré-estabelecer e pré-determinar que a minha auditoria contínua, os meus indicadores, foquem nos processos que eu já tenho definido internamente, normas que eu tenho desenhadas internamente, políticas, processos internos. Então, eu já consigo estabelecer que esses gatilhos, esses indicadores, me respondam a transações que estejam em desacordo com esses processos já estabelecidos por mim, já estabelecidos pela minha governança da companhia. Okay? Bom, mas aqui a gente falou de benefícios, entendeu um pouquinho sobre o que é, qual o objetivo, mas quais são os desafios? O que a gente tem ali de dificuldade para adotar, para implementar a auditoria contínua? E aqui a gente traz para vocês 4 grandes desafios que a gente tem percebido, aí tem notado junto às companhias e junto aos clientes que a gente tem abordado. Bom, o primeiro deles é sistemas e dados. Eu falei lá atrás que a auditoria contínua ela tem uma grande dependência de sistemas e dados. E ele é, talvez, aqui um dos principais desafios que a gente tem notado nas empresas. Então, Garbage In e Garbage Out é principalmente focado na qualidade da informação. Que tipo de informação está dentro da minha base de dados, né? Porque não adianta eu ter um controle automatizado, onde eu rodo ali os controles sem intervenção manual, de maneira automática, mas a informação que eu tenho, o dado que eu tenho dentro dessa base não é um dado qualitativo, não é um dado de qualidade. Então, esse pode sim ser um dos desafios. Controles manuais, ou seja, eu não consigo rodar uma auditoria contínua em cima de controles que operam ainda de maneira manual, né? Informações imprecisas, então eu já reforcei ali no tópico 1 sobre a qualidade da informação. Ela é muito importante para que eu consiga ter ali no resultado da minha auditoria contínua condições de fazer uma análise mais precisa, uma investigação ou uma sugestão, uma recomendação de automação de controles, por exemplo, ou de algum indicador de fraude. Então, sistemas e dados aqui a gente traz como o primeiro grande desafio encontrado nas empresas durante a implantação, durante a utilização da auditoria contínua. O segundo deles é o impasse organizacional, né? E a colaboração entre as áreas talvez seja um desses impasses que a gente tem notado. Então, eu não posso somente depender da auditoria, eu dependo também da colaboração das outras áreas, do esforço das outras áreas, para que eu consiga ter informações, eu consiga ter acesso a dados, eu consiga ter, por exemplo, uma interface com outros sistemas, para que eu possa implementar, eu possa rodar a minha auditoria contínua.
um outro tópico também que a gente tem observado, alguns trâmites internos das companhias, às vezes eles são extremamente morosos, eles levam tempo, e eu não consigo, assim, talvez, analisar ou rodar uma auditoria contínua em um curto espaço de tempo. Aquela ocorrência, ela já se foi, né? Ela já está ali há um longo tempo, e eu só vou capturá-la após esse período, por conta de uma morosidade interna, tá? Bom, o próximo tópico aqui é sobre a falta de visão estratégica. E aí está muito focado um pouco nos next steps das companhias, né? O que elas olham ali de visão estratégica, de foco para o futuro. E o primeiro tópico que a gente ressalta aqui é o custo-benefício, né? Muitas empresas ainda enxergam a auditoria como uma área que não gera valor. E, pelo contrário, a auditoria ela gera muito valor, porque ela vai mitigar riscos, ela vai evitar que a empresa que ocorra uma fraude, que ocorra uma perda financeira, e a auditoria contínua, ela vem com essa visão estratégica, gerando ali um custo-benefício para as companhias, uma agregação de valor, né, para a companhia. E também maior cobertura sobre os riscos. Eu consigo definir os meus gatilhos, como eu falei lá atrás, para que eles operem principalmente naqueles indicadores de maior risco, naquela maior exposição. Então, com a auditoria contínua, eu consigo, por exemplo, definir gatilhos ou ondas, né, para que eles foquem principalmente naqueles riscos de maior exposição e depois naqueles riscos que eu sei que eu não vou ter uma perda financeira, não vou ter um risco de imagem, não vou ter um indício de fraude, e cobrindo, assim, para 100% das exposições possíveis que eu possa ter. Tá? E, por fim, o roadmap de implantação. E aí a gente traz aqui três tópicos, né? O primeiro deles, o ferramental. Então, eu tenho um desafio de implantar a auditoria contínua porque eu não tenho o ferramental adequado, eu não tenho aquela ferramenta de análise de dados massiva que eu preciso, né? Skill técnico, eu não tenho a ferramenta, ou eu tenho a ferramenta para análise, para implantar a auditoria contínua, mas eu não tenho o conhecimento, eu não tenho o skill técnico, eu não tenho a pessoa certa para poder analisar, para poder rodar, utilizar essa ferramenta na auditoria contínua. E o último tópico aqui, treinamento. Eu não tenho, muitas companhias a gente notou que tem um desafio na questão de treinamento, os treinamentos que eles praticam, os treinamentos que eles utilizam-se, não são os treinamentos adequados para a implantação da auditoria contínua, né? Então, esse é também um dos desafios que a gente tem notado, tá? E aqui, com tudo isso que a gente já trouxe para vocês, a gente quer fazer uma pergunta, né? Na opinião de vocês, qual o maior desafio para implantar ou implementar uma auditoria contínua? Bruno, você está mudo. Isso. Desculpa, pessoal. Acho que é uma das frases mais ditas durante a quarentena, né? Você está no mute, desculpe. A gente elencou aqui, pessoal, algumas alternativas, tá? Qualidade dos sistemas de dados, a questão do impasse organizacional, a falta de visão estratégica da auditoria e a falta de um roadmap de implantação, tá? Enquanto vocês vão respondendo, eu só vou fazer um pequeno comentário aqui. A gente está recebendo algumas perguntas, tá, aqui no chat, eu estou tentando responder. A gente recebeu uma ótima pergunta agora do Davi, da Suzy, vou responder e lá na frente eu vou comentar sobre essas perguntas, tá bom? Aqui, pessoal, essa nossa enquete que a gente está fazendo, eu vou finalizar aqui as alternativas, tá? A gente tem 64% das pessoas respondendo que o nosso grande desafio é a qualidade dos sistemas e dos dados, tá? E é bem interessante isso, né? A gente, há alguns anos, tinha uma frase do LinkedIn, né? Todo mundo postava e tal, falando que os dados eram o novo petróleo, né? E a gente vive hoje na era dos dados exponenciais. Tudo que você faz vira algum tipo de dado.
tudo que você navega na internet, tudo que você faz no sistema da companhia, tudo gera algum tipo de log, né? E isso fica gravado. E ao mesmo tempo que a gente vive a era dos dados exponenciais, a gente fala que temos um problema de qualidade dos dados nos nossos sistemas. Então, vocês estão corretos. É um dos desafios, é um dos principais desafios a gente conseguir ter dados de qualidade. Esses dados, eles estão afetados por questões de segregação de funções, eles são afetados por questões de compartilhamento de senhas, que vão causando todo um impacto, né, nos indicadores de risco aqui que a gente tem, que a gente vai implementando. Tá? Uma das perguntas que a gente recebeu, e a gente vai entrar nisso agora, foi a pergunta do Daniel, né? O Daniel, ele pergunta sobre o papel da auditoria interna, controles internos nesse processo. Então, eu queria agora fazer uma pergunta aqui para o Marcel. Marcel, qual que é a diferença entre monitoramento contínuo e auditoria contínua? Você consegue ajudar a gente com essa questão? Claro, Bruno, consigo sim. E talvez a segunda pergunta que as pessoas mais tenham aqui, né? Ou que a segunda pergunta que mais aparece para a gente que está mais envolvido nessa questão de auditoria contínua e monitoramento contínuo. E para explicar um pouquinho para vocês, até para a gente entender, o que a gente escuta bastante nos nossos clientes é que um pouco as pessoas às vezes confundem um pouco o monitoramento contínuo com a auditoria contínua. Né? A gente escuta aí que as áreas utilizam até, às vezes, como um sinônimo, como a mesma palavra, mesmo significado, né? Mas, na verdade, eles não têm o mesmo significado, eles não são a mesma coisa, né? E aqui, para o monitoramento contínuo, e até para distinguir da auditoria contínua, o primeiro tópico aqui, a primeira justificativa que a gente traz, é que o monitoramento contínuo, ele é o papel executado pelo gestor da área, né? É o papel do gestor, do cara que garante que as operações, que os processos internos, que as transações estejam de acordo com o esperado e desenhado pelas políticas, normas e procedimentos internos, né? E ele visa prevenir ocorrências que possam estar em desacordo com os critérios pré-estabelecidos das companhias. E também o monitoramento contínuo, ele visa, como papel do gestor, ele está muito mais ligado à primeira e segunda linha de defesa, tá? Diferentemente da auditoria contínua, que está muito mais focado na terceira linha de defesa, né? Esse é o papel efetivo do auditor e os próprios frameworks frisam isso, né? E ele tem muito... ele é suportado principalmente pela independência na realização das análises, né? Então, o auditor, ele pode sim utilizar, uma vez que a empresa tenha implementado o monitoramento contínuo e a auditoria contínua, ele pode sim utilizar o monitoramento contínuo como parte da evidência da auditoria contínua. Mas não só isso, não se fundamentar a sua conclusão no monitoramento contínuo. Ele utiliza-se do monitoramento contínuo como parte da evidência, mas também executa outros procedimentos que possam demonstrar independência na análise e, consequentemente, reforçar e garantir a conclusão dele perante o risco ou determinado gap identificado, tá? E, por fim, o terceiro bullet aqui, que justifica essa diferenciação como a realização direcionada dos trabalhos, conforme redução e aumento dos níveis de risco, né? A auditoria contínua, ela visa aqueles riscos de maior impacto, aqueles riscos de maior exposição, né? Mas também demais riscos que não reflitam, por exemplo, nas demonstrações financeiras, mas que eu também realizo procedimentos a fim de cobrir e atender aos procedimentos pré-determinados, tá? E com essa justificativa aqui, com essa explicação sobre a diferença entre o monitoramento contínuo e a auditoria contínua, eu quero fazer uma segunda pergunta para vocês, tá? Na opinião de vocês, vocês acham que a empresa de vocês está preparada para implementar um monitoramento contínuo ou uma auditoria contínua? Ou um dos dois? Qual a opinião de vocês?
A gente elencou aqui algumas alternativas, né? Monitoramento e auditoria, só o monitoramento, só a auditoria contínua. Entendendo aqui, pessoal, que essa pergunta fala um pouquinho sobre a estrutura interna de vocês, né? Você tem uma segunda linha de defesa estruturada, você tem a terceira linha de defesa estruturada, como é que isso está montado e organizado dentro da sua empresa, tá? Essa definição, né, do papel, o que é monitoramento, o que é auditoria, ela de fato se mistura, né? E você pode ter uma estrutura que atenda tanto a auditoria interna quanto controles internos. Você tem uma das características, um dos métodos de trabalho de auditoria contínua, está ligada à utilização de scripts de análise, tá? E esses scripts, eles não precisam necessariamente ser de uso exclusivo de um ou de outro. Então, ele pode mitigar riscos diferentes e ele pode mitigar e atuar para as duas áreas, tá? De fato, mistura um pouquinho do papel. Eu vou finalizar aqui a nossa enquete, mas é bem interessante. A gente tem duas respostas, dois nichos de resposta totalmente discrepantes, né, distintos. 39% das pessoas falando que estão aptos, né, que a empresa está apta a implementar tanto o monitoramento contínuo quanto a auditoria contínua. Mas a gente tem, ao mesmo tempo, 33% falando que não está apto a implementar nenhum dos dois, né? E essa é uma realidade bem interessante, né? Existe um trabalho a ser feito dentro das organizações. Esse trabalho, ele passa tanto por identificar os skills, identificar o perfil da equipe que vai fazer isso, mas passa também, uma das perguntas que a gente teve aqui no chat, sobre como que é esse processo de cultura, aculturamento da empresa, entender o valor de um processo de auditoria contínua ou de um monitoramento contínuo para poder fazer a aplicação. Então, temos caminhos aqui diferentes, tá? A gente falou bastante até agora sobre monitoramento, auditoria. Eu queria fazer uma pergunta aqui para a Ana. Ana, me fala uma coisa. Diante desse contexto, existe algum método, existe uma metodologia que a gente pode usar para implementar a auditoria contínua? Você me ajuda com essa questão? Beleza, Bruno, obrigada. E hoje eu venho trazer para vocês algumas diretrizes que podem nos ajudar na implementação de um programa de auditoria contínua. Então, eles podem nos ajudar, inclusive, a superar alguns desafios que o próprio Marcel comentou anteriormente. Então, uma metodologia básica de aplicação da auditoria contínua é focar em 4 áreas, 4 etapas, 4 fases distintas. Então, o planejamento, a obtenção e validação, os testes e reporte e a manutenção. Então, primeiramente, para iniciar o planejamento de um programa de auditoria contínua, a gente precisa levantar as necessidades. E o que é que eu quero dizer com levantar essas necessidades? Como o Marcel falou, identificar as áreas de risco elevado que têm a maior probabilidade de falha nos seus controles. Então, a partir daí, a gente consegue definir uma frequência de análise dessas áreas de risco. Então, a gente consegue definir indicadores com a frequência estabelecida. Então, diferentemente dos ciclos de auditoria, que a gente vai pensar em 6 meses, 1 ano, a gente consegue reduzir a frequência e analisar com maior assertividade esses riscos. E aí, partindo para a identificação dos sistemas envolvidos, a gente está olhando para definir o escopo e os objetivos desse programa de auditoria contínua. Então, não é diferente do nosso programa de auditoria tradicional, que o escopo e o objetivo precisam estar linkados com a estratégia do negócio, para poder, inclusive, justificar a aplicação desse novo programa. E aí, pensando nas soluções, o que eu preciso ver? Eu preciso pensar em quais são os testes, quais são os indicadores que vão endereçar aqueles meus riscos avaliados, mapeados, quais são os sistemas onde esses dados residem, os dados que vão ser a base para a execução dos indicadores, e pensar também quais são as ferramentas que já existem na organização que podem servir para os propósitos da auditoria contínua. Então, nesse momento, é importante pensar nas ferramentas que já existem na organização, nas ferramentas que já são utilizadas pelas áreas de negócio, para a própria auditoria, antes de pensar logo em comprar novas ferramentas de análise de dados.
E aí, como última etapa do planejamento, é efetivamente desenhar o plano de testes, fazer um entendimento profundo dos dados que existem e o que a gente pode fazer com eles, e pensar principalmente nas skills da equipe de auditoria que vai conduzir o programa. Então, será que a minha equipe tem condições de seguir com as ferramentas que já existem na organização? Ou será que eu preciso desenvolver treinamentos para usar essas ferramentas? Ou então comprar uma nova ferramenta e fazer o treinamento para ela? E aí, ok, pensei, fiz todo o planejamento do meu programa de auditoria contínua. Como o Marcel e o Bruno já comentaram e já reforçaram bastante, a gente precisa dar uma atenção muito forte para os dados. Então, como é que eu vou fazer para obter os dados que vão dar suporte para os meus testes, para os meus indicadores? Então, a gente está falando em investigar, em avaliar diferentes abordagens para a obtenção dos dados. Então, eu posso ter diferentes tipos de acesso e eu preciso também pensar em automatizar a minha carga de dados. Então, se o meu acesso vai ser um tipo de acesso indireto, as áreas de negócio vão fornecer para mim relatórios. Então, para que a gente consiga ter um ciclo de auditoria contínua, a gente precisa pensar em como automatizar a carga de dados na nossa ferramenta de análise de dados. E aí, por fim, essa etapa é a etapa de mão na massa, a etapa de desenhar os controles, de executar os testes e como o Bruno comentou, desenhar o script que vai dar suporte ao programa de auditoria contínua. E aí é importante mencionar também nessa etapa que, diferente da auditoria tradicional, que a gente faz uma solicitação inicial e segue durante todo o processo, nessa etapa de obtenção e validação e no programa de auditoria contínua como um todo, a gente precisa ter um trabalho muito integrado entre a equipe de TI, entre as áreas de negócio e a auditoria, para que o acesso aos dados seja contínuo. Então, diferente da auditoria tradicional, que a gente faz uma única carga de dados, na auditoria contínua a gente precisa que essas bases de dados, esses dados sejam atualizados. Então, aqui nessa etapa, a gente precisa sempre se perguntar qual vai ser meu tipo de acesso, quem vai ter acesso aos dados. Então, por questões de confidencialidade, às vezes a área de negócio restringe o acesso da auditoria. Então, quem é que vai ter acesso, quem é que vai fazer a carga de dados, como é que vai ser essa carga, o acesso vai ser direto ou indireto, vou direto na base de dados e puxo os dados para o meu servidor, que vai ter a análise de dados. Então, se não vai ser um acesso indireto, eu vou usar relatórios, que formato vão ser esses relatórios que eu vou receber da área de negócio? Mais importante ainda, com que frequência eles vão me enviar? E aí, tendo feito esse mapeamento geral, a gente vai para a etapa de testes e reporte. Então, a gente está pensando numa etapa de desenho e execução de testes. E aí, nessa etapa, tem essa análise de dados, basicamente, que é muito forte da auditoria. E aí tem a etapa também de pensar em como é que os stakeholders, como é que as áreas de negócio vão receber os resultados da auditoria contínua. Então, cada stakeholder pode receber uma forma de análise individualizada. Então, vai ser dashboard, vai ser relatório, vai ser memorando de exceção. Então, junto com o time de auditoria, é possível definir quais vão ser as formas de reporte que cada stakeholder aceita e que mais se adequa à sua realidade e também aos riscos interessados. E aí, fechando essa primeira parte, a gente precisa pensar na última etapa, que é uma etapa de manutenção, que exige que o time de auditoria fique muito atento a mudanças. Então, mudanças em que, Ana? Mudanças nos dados, possíveis refinamentos nas análises que sejam necessários. Então, as áreas de negócio identificaram que aquelas exceções ali são falsos positivos, então precisam ser retirados do resultado. Ok, vamos retirar. Então, as análises podem ser sempre revisadas, refinadas, para que o processo também seja repetitivo, né? Seja passível de repetição. Então, além disso, a equipe de auditoria tem que estar sempre focada na documentação. Então, garantindo que esse programa de auditoria contínua seja passível de repetição, mais uma vez. Então, o que a gente se pergunta nessa fase? Meus dados mudaram? Os resultados estão corretos? Precisam de refinamento? A forma de apresentação dos resultados, das exceções, está chegando nas áreas de negócio com o devido propósito? Eu preciso fazer alguma alteração nessa forma de apresentação?
a frequência que a gente estabeleceu para endereçar os riscos e para endereçar os... Está de acordo com os riscos, está de acordo com as áreas de negócio, eles conseguem responder de acordo com a frequência. Aí, a partir daí, a gente já pode pensar existem outros riscos que podem ser monitorados, então sempre focando na assertividade e na possibilidade de incrementar novas análises do nosso programa. E aí, eu queria chamar o Marcel para falar de mais um tipo de metodologia que a gente pode aplicar no programa de auditoria contínua. Obrigado, Ana. Bom, acho que a Ana, ela exemplificou bastante, explicou bastante para a gente uma forma de metodologia aplicável ali, aquela forma standard, né, que a gente já utiliza na auditoria contínua. Mas também a gente quer trazer aqui para vocês alguns exemplos de outras análises, outros tipos de metodologia estatísticos, né, que a gente também pode aplicar na nossa auditoria contínua. Então, como exemplo aqui, eu trouxe, por exemplo, a lei de Benford, ou a lei dos primeiros dígitos, né, que é uma lei estatística que visa a ocorrência, né, maior probabilidade de ocorrência de dados informatizados, possuindo ali, tendo como o primeiro dígito no seu registro. Né? Então, se você analisar ali, o dígito 1, 2, 3 e 4, ele tem uma probabilidade maior de aparecer, um indício maior de ocorrer, do que, por exemplo, o dígito 7, 8, 9. Então, esse aqui pode ser, sim, um indicador, uma forma, uma metodologia de aplicar auditoria contínua, por exemplo. Tem também a lei dos grandes números, né? Que é a lei que diz que a probabilidade de ocorrência de transações ou informações com mais casas decimais no registro, ela é muito maior do que aquelas transações, ocorrências com menos casas decimais. Então, essa é uma lei estatística também que a gente pode utilizar durante a nossa auditoria contínua. E, por fim, a medida de desvio padrão, né, que é aquela medida onde a gente encontra entre uma escala de número de registro de transações o desvio padrão para que aquelas ocorrências ou aqueles indícios de fraude ou exceções possam ocorrer. Tá? Bom, e falando tudo isso, explicando um pouco sobre metodologia, a gente quer fazer mais uma pergunta para vocês. Tá? Na opinião de vocês, deixa eu só mudar aqui para a pergunta. Na opinião de vocês, na empresa de vocês, qual a área pode ser mais beneficiada com a aplicação da auditoria contínua? A gente selecionou aqui, pessoal, algumas opções: compras, tesouraria, contabilidade, vendas, folha de pagamento. Eu vou citar aqui alguns testes, alguns pequenos scripts, só para dar alguns exemplos, tá? Mas, por exemplo, em compras, a gente pode desenhar um script sobre quebras de alçadas, né? Que é um dos problemas típicos, ou um dos problemas que a gente vê bastante acontecer numa área de compras. Quando eu falo de tesouraria, eu posso pensar em pagamentos em duplicidade, desembolso sendo feito em duplicidade, né? Que é um erro também que acontece com certa normalidade ou certa frequência dentro das tesourarias. A contabilidade, eu poderia falar sobre lançamentos manuais, o respeito às alçadas dos lançamentos manuais, né? Tem N outros, né? Folha de pagamento, a concessão de benefícios em duplicidade. Então, pensa que a estrutura de auditoria contínua, ela, se você tem um dado de qualidade, ela pode ser feita e explicada e desenhada de diversas formas, tá? O Alexandro, desculpe, ele citou aqui que a lei de Benford é uma excelente ferramenta de apoio para a auditoria interna. E, de fato, a gente citou ali são 3 métodos, 3 técnicas de análise estatística, análise de dados que a gente pode aplicar, entre inúmeras, né, que a gente poderia fazer, tá? Então, isso que é o legal da auditoria contínua, a gente não tem uma limitação, né? Você pode criar estratificação dos dados, você pode criar mecanismos de análise que elas vão exponenciar o seu indicador de risco.
e aí você permite à auditoria interna fazer uma atuação em cima desses componentes, tá? Eu vou finalizar aqui a nossa pesquisa, e a gente tem 38% das pessoas entendendo que uma das áreas que mais se beneficiaria é a área de compras. E, de fato, é uma das áreas que a gente recomenda a implantação, tá? No curto prazo. Quando a gente vai fazer um roadmap de implantação de auditoria contínua, compra sempre é uma das áreas sensíveis que traz um benefício muito rápido, tá? Outra delas, a gente está chamando aqui de folha de pagamento, mas que a gente recomenda também, são os desembolsos ligados à folha, porque você consegue automatizar, por exemplo, cálculo de impostos de folha, você consegue automatizar, e são todos testes que a auditoria interna faz, tá? Você consegue automatizar a concessão de benefícios, a concessão do pagamento da folha em si, um cruzamento, por exemplo, entre CPFs que recebem algum tipo de benefício, CPFs que fazem parte da folha de pagamento, né, do pagamento de salários. Então, você consegue criar uma série de indicadores que ajudam bastante dentro da análise desses riscos, tá? Para ir para a última etapa aqui do nosso webinar, e lá no final, pessoal, vou tomar liberdade aqui, a gente recebeu uma pergunta que eu achei excelente, eu vou responder ela lá no final do webinar, tá? Sobre o que muda dentro da auditoria interna pós-pandemia, como fica esse trabalho? Eu vou responder lá no final, gostei muito dessa pergunta, tá bom? Mas eu queria agora ir para a nossa última etapa, antes das perguntas, que é para falar sobre os nossos cases, né? Eu queria perguntar se a Ana tem algum case, quer compartilhar alguma coisa com a gente de alguma aplicação que a gente fez de auditoria contínua. Beleza, vamos lá, Bruno. Antes de comentar sobre o case, eu queria comentar sobre o que o Marcel falou antes das outras metodologias, que nem sempre é necessário a gente já iniciar um programa de auditoria contínua com indicadores muito elaborados, muito complexos. Então, a lei de Benford, a análise de valores discrepantes, usando os desvios padrões, são várias formas de a gente iniciar um programa de auditoria contínua quando a equipe ainda está se habituando à ferramenta. Então, criar essas análises e, à medida que a maturidade for aumentando, a gente pode incrementar. Então, é uma boa forma para iniciar. E aí, falando mais especificamente sobre os cases, como um exemplo de aplicação da auditoria contínua, aqui a gente trouxe uma aplicação não tão convencional da auditoria contínua, que segue basicamente as 4 etapas que eu falei anteriormente. Então, o planejamento seguiu normalmente fazendo o levantamento dos controles prioritários. E a parte que eu queria mencionar aqui e frisar é a parte de acesso aos dados. Então, a solução que a gente usou aqui foi um tanto quanto não convencional. Ou seja, a gente fez acesso direto a um banco replicado. E o que eu estou falando com isso? Acesso direto foi diretamente ao banco de dados. Então, a gente não recebeu nenhum tipo de relatório. A gente podia fazer o acesso ao banco e já executar os testes sem interferência de dados. E por que eu falo que foi um banco replicado? Foi uma alternativa que a gente encontrou para não sobrecarregar o ambiente de produção do cliente. Então, o banco replicado, ele não tem acesso ao sistema de produção. Então, a gente poderia fazer o tráfego de dados sem afetar o sistema de produção. E aí, a gente usou uma ferramenta que também não é muito convencional para fazer desenho de teste, que é a linguagem SQL. Então, como a gente já estava num banco SQL Server, no banco de dados SQL Server, a gente não precisou ir para uma CL, por exemplo. A gente usou diretamente a linguagem SQL para fazer um desenho dos testes, e é uma alternativa boa quando a gente está pensando em análise massiva de dados. Então, esse conjunto de acesso e desenho de testes torna essa solução um tanto quanto não convencional. E as 2 últimas etapas, etapa de desenho de teste e etapa de reporte, são as etapas que a gente já conversou anteriormente na metodologia. Então, cada um desses indicadores aí que a gente definiu para os riscos levantados tinha uma periodicidade de atualização. Então, os reportes foram feitos em Power BI e o BI era sempre acumulativo. Então, ele recebia os resultados dos controles
e apresentava tanto para a área quanto para a auditoria. Então, essas duas áreas tinham acesso e tinham visibilidade em tempo real das exceções. Então, à medida que os testes eram executados, cada controle tinha sua periodicidade de atualização, tanto a auditoria quanto a área de negócio tinha acesso real a essa atualização. E eu queria chamar também o Marcel para falar sobre outros 2 cases, 2 aplicações do programa de auditoria contínua. Vamos lá, Marcel. Excelente, Ana. Obrigado. Bom, aqui eu tenho outros 2 cases que eu vou trazer para vocês. O primeiro deles é um case bastante interessante, porque é um case ali que boa parte dos nossos clientes tem utilizado, tem nos demandado. Então, aqui, a primeira fase foi um trabalho voltado para um acesso direto ao banco de dados do cliente, né? Então, através do conector Direct Link, a gente fez a conexão da nossa ferramenta de análise massiva de dados ao RP do cliente. Nesse caso aqui, o RP do cliente era o SAP, e a gente conseguiu fazer essa conexão direta ao banco de dados deles através do conector. Essa conexão direta nos permitiu acessar o banco de dados e extrair todas as informações chaves que a gente precisava para poder desenhar os nossos scripts de auditoria. Então, a gente já tinha ali, na fase de planejamento, indicadores pré-definidos e discutidos com o cliente. Esses eram indicadores que o cliente tinha levantado, porque para ele a maior preocupação era em cima de perdas financeiras e possibilidades de fraude. Então, ele desenhou ali como onda 1, 36 indicadores de auditoria, tá? E esses indicadores a gente alimentou através da conexão direta ao banco de dados. Então, a gente conectou, extraiu as informações, alimentou esses scripts, gerou esses falsos positivos, né? Essas exceções, fizemos a validação dessas exceções junto às áreas, tá? E, por fim, geramos ali os resultados dos indicadores para a auditoria. Então, a auditoria recebeu como um produto final, como um dashboard, já basicamente uma sumarização de toda a análise realizada, qual era o plano de ação definido pelo gestor, se era, por exemplo, um plano de ação ligado à automação de um controle, ou à investigação porque tinha um indício de fraude, ou a apenas uma justificativa, né, um ajuste no gatilho de monitoramento dele. Então, esse dashboard já vinha com esse resultado, com esse cenário. E também um cenário final com todas as transações abordadas, qual o volume auditado, qual o volume gerado como resultado aí dessa auditoria. Tá? E também o terceiro case, ele é um case parecido, mas realizado de uma forma diferente com outro tipo de ferramental. Então, aqui, o cliente ele não nos autorizou o acesso direto ao RP deles, até por questões de confidencialidade, de acesso restrito. Então, ele gerou uma pasta na rede com informações em formato Excel e também TXT. Então, a gente, através da ferramenta de análise de dados denominada Alteryx, a gente acessou esses dados na rede, né? Fez o upload dessas informações no ferramental, a gente já desenhou alguns scripts de abordagem junto ao cliente. Então, o foco do cliente era scripts voltados para a sublinha de contas a pagar dele. Então, desenhamos scripts voltados para duplicidade, quebra de alçada, pagamentos realizados antes da emissão de notas fiscais, por exemplo. E desenhando esses scripts, esses indicadores, nós fizemos ali uma varredura em cima de dados de quase 6 anos de contas a pagar do cliente, tá? Isso gerou um pouco de tratativa, né, de esforço nosso para equalizar esses dados e tratar esses dados. Foi ali, tivemos o resultado de mais ou menos algo em torno de 40 milhões de transações durante esse período. E como resultado final, a gente trouxe não só os dashboards padrões, né, aqueles de resultado, de indicadores, de plano de ação,
mas também o Alteryx nos permitiu trazer como resultado um fluxograma de toda essa operação, de toda essa atividade da auditoria contínua nesse formato. Então, foi um formato também sugerido, também solicitado pelo cliente, que trouxe uma visão legal aqui de como fazer, né, não só naquele formato de linguagem, mas também visual, para o cliente poder demonstrar e utilizar ali como um indicador da área dele mesmo, de atividade realizada, de auditoria, de evidência da execução da auditoria. Tá? Bom, e trazendo aqui todo esse conteúdo para vocês, cases, o que é comparativos entre auditoria tradicional e auditoria contínua, monitoramento contínuo e auditoria contínua, a gente quer fazer uma última pergunta para vocês. Na visão de vocês, na empresa de vocês, na opinião, a empresa de vocês está preparada hoje para implementar a auditoria contínua? O que vocês acham? A gente elencou também aqui, pessoal, algumas opções. Sim, por completo, em todas as áreas de negócio da companhia. Sim, mas parcialmente. Algumas áreas ainda operam de forma manual e, portanto, precisam passar por algum tipo de atualização do processo. Não, todos os processos da companhia são manuais hoje, tá? E não tenho certeza, preciso de mais informações para poder avaliar, tá? Enquanto vocês vão respondendo, eu mencionei, né, a pergunta do Alexandro. Ele perguntou, como fica o trabalho da auditoria interna pós-pandemia? Vocês acham que muda alguma coisa? E eu queria dizer, Alexandre, que eu acho que sim, acho que muda bastante coisa, tá? A primeira coisa é que a gente, o auditor, ele foi criado, né, eu, pelo menos, fui treinado, assim, na minha época de trainee de auditoria, como alguém que, uma das primeiras lições foi, a auditoria não se faz de forma remota, né? Auditoria presencial, você tem que olhar no olho das pessoas. E a gente vive um período de pandemia e que não é tão simples assim, né? O trabalho invadiu a casa das pessoas, então nem todo mundo consegue fazer uma chamada com vídeo para conversar e poder falar que está olhando nos olhos das pessoas. Então, a gente precisa mudar aqui o foco da auditoria de deixar de olhar o dono do processo para olhar o processo e os dados em si, né? O auditor, ele foi criado para olhar o dono do processo. A gente, quando quer entender o processo, a gente vai falar com a pessoa, a gente não puxa os dados. Então, acho que uma das grandes mudanças, e a auditoria contínua, o process mining, a automação de controles internos, tudo aquilo que a gente tem falado nessa nossa trilha, ela indica o seguinte, que o auditor, ele precisa agora sair desse universo da auditoria tradicional e entrar no universo da auditoria digital, auditoria digitalizada, né? A gente usa o termo, as empresas estão passando por um processo de digitalização. Da mesma forma, a auditoria interna, tá? A auditoria interna, ela precisa ter dashboards, ela precisa ter BIs, ela precisa ter indicadores funcionando o tempo todo, ela precisa ter o processo documentado e conhecido a partir dos dados e não tão somente a partir de perguntas feitas ao dono do processo, e a gente sabe que muitas vezes a resposta do dono do processo, ela não é absolutamente alinhada com aquilo que o dado diz. Então, Alexandre, eu acho que muda, sim, bastante coisa no pós-pandemia, e uma das grandes mudanças é que a gente encurtou esse ciclo de digitalização, que talvez no Brasil a gente falaria que aconteceria ao longo dos próximos anos, para acontecer em poucos meses, e isso daí também precisa impactar a nossa auditoria interna, tá? Um dos riscos, por exemplo, que a auditoria interna precisa estar atenta nesse momento, é quando a gente fala, por exemplo, auditoria de TI, auditoria de tecnologia da informação, segurança da informação e riscos ligados à segurança da informação, porque as pessoas estão usando, por exemplo, as suas redes pessoais, não estão mais dentro do firewall da companhia, ou então tem que ter um VPN. Então, criou todo um universo de risco pelas pessoas estarem trabalhando das suas casas, que não eram os riscos típicos que a auditoria interna estava acostumada a olhar. Então, acho que vem bastante mudança por aí, sim. Espero que venha bastante mudança por aí. Se você quiser falar mais sobre esse assunto, fica à vontade para mandar e-mail. A gente bate bastante papo, porque tem bastante coisa para mudar. Voltando aqui, pessoal, a nossa pergunta,
a gente tem, eu vou finalizar, a gente tem 80% dos respondentes falando que sim, mas parcialmente. Algumas áreas da companhia ainda operam de forma manual. Isso é normal, tá? Isso é o cenário que a gente identifica como cenário normal das empresas. Muitos processos manuais, né? Muitos processos que dependem da interferência manual. E por isso a gente quer falar num dos nossos webinars aqui sobre automação de controles internos, né? A gente faz muita coisa manual que poderia ser feita de forma automatizada, imputando a quem é dono do processo, a quem é dono do controle, a análise propriamente dita, né? E não só a execução das atividades de controle. Então, a gente termina esse webinar aqui com uma chamada, um convite a participar dos nossos próximos webinars. A gente vai falar de Process Mining, né, dentro da auditoria interna. Então, é a mineração de processo como um dos fatores de desvio de processo e desvio de identificação de riscos dos processos, tá? Aquele conceito do Pareto, né, o 80-20 e tal, ele acaba sendo um pouco... ele perde peso dentro de uma mineração de processo, porque você vê exatamente qual é a transação que está sendo desviada ao processo, tá? E convido vocês também para o nosso próximo webinar de automação de controles internos, os dois próximos. Pessoal, foi isso que a gente preparou para vocês hoje, espero que vocês tenham aproveitado bastante, a gente recebeu bastante perguntas, eu gosto disso, tá? Então, fiquem à vontade para nos acionar, nos procurar, queria agradecer cada um e desejar para todos vocês aí um bom resto de semana, uma boa tarde para todo mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigada, pessoal. Tem muita mudança por aí, estamos juntos. E o que precisarem, entrem em contato. Valeu.